capaz de rodar jogos de PS2, Nintendo 3DS, GameCube, Nintendo Wii. Esse é um dos consoles com um dos melhores custo-benefícios para brigar na ponta esse ano. E custo-benefício não significa ser barato, significa entregar muito valor por um determinado preço, e sem dúvidas ele é muito capaz disso. Então vem comigo que sem economizar a gente vai ter um review completo do Retroid Pocket 3 Plus. E te aconselho ficar até o final para não perder a conclusão, porque eu vou trazer informações e comparações que ninguém traz por aí. Então, sem mais enrolação, bora comigo pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um review de um aparelhinho aí que muita gente estava na espera já, um dos aparelhos aí que promete ser um dos melhores de 2023 aí no custo-benefício, e a gente vai ver isso aqui mesmo como eu falei. Então sem mais enrolações, vamos dar uma olhada no que vem na caixa. Eu coloquei ele de volta aqui porque eu fiz um unboxing dele em live, né, aqui no canal, mas coloquei de volta para vocês terem experiência. A caixa da Retroid é muito boa, uma caixa muito bem acabada, robusta, que ó, dizendo qual é a cor que veio o Clear Purple aqui, aquele roxo transparente, né? Aqui uma informação aqui só da companhia e tal, endereço, e-mail, e ele vem com esse lacrezinho aqui, ó. E preso por ímã. Isso aqui é bem legal deles também, cara. Ó, ela prende por ímã. Fica coladinho. Legal, né? E aí tem esse plásticozinho aqui, e aí você tem que puxar o console por aqui, ó. Bem legal essa caixinha deles, bem experiência bem maneira também. Eles têm maior cuidado com isso. Vamos dar uma olhada aqui no que vem. Ele vem com um manual muito básico, somente dizendo o que ele tem, as especificações dele. E falando rapidamente sobre a especificação dele, ele tem a CPU T618, sensação do momento aí para custo-benefício, né? Quando eu falo custo-benefício é entregar o maior benefício com o menor valor, né? Entregar mais valor por um preço menor. Então não é questão de ser o mais barato apenas, né? Pra gente ficar ligado nisso. Então esse Unisoc T618 é excelente. Ele vem com 4 GB de RAM LPDDR4X, vem com 128 GB de memória interna. Ele tem uma tela 4.7 polegadas de 750 por 1334 touchscreen. Ela tem uma resolução muito boa essa tela. Tem saída de vídeo em 720p, infelizmente não sai Full HD, né? Então é só HD. Tem 2 alto-falantes estéreo, tem Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, o que permite jogar jogos na nuvem, na xCloud, por exemplo. Tem Bluetooth 5.0, que permite conectar controle com pouco delay. Aí tem saída para USB Type-C, micro HDMI, para botar para TV, fone de 3.5mm, que é o padrão, entrada para cartão de memória. Vem com iOS 11, infelizmente não é o 12, e vem com uma bateria de 4.500 mAh. Tem um carregamento rápido, mas não é tão rápido assim. Ele carrega ali na faixa de 6 a 7 watts, né? Eu medi no cabo aqui também. Então é isso que vem aqui dizendo, o manual é bem simples. Ele veio com uma película aqui, mas infelizmente ele não vem com aqueles papeizinhos molhadinhos, outro para você instalar a película. Eu achei isso um vacilo da Retroid, porque eles são tão caprichosos, tá vendo? Ele manda um cabo com excelente qualidade, com trava aqui, um cabo bem robusto, mas eles pecam nisso que é tão baratinho, né? Para facilitar a nossa vida aí. Eu já instalei a película, porque eu tenho um álcool aqui em sachê, usei gaze mesmo de machucado, né? Para poder colocar e deu certo aqui. Ele vem essas capinhas que vem em todos os consoles. Vamos botar de lado aqui e vamos dar uma olhada nele, que é o que a gente está interessado aqui. Ó, galera, eu já botei a película, não vai dar para ver aqui, mas ele já está com a película. Galera, sobre o console em si, a Retroid, ela tem um acabamento muito primoroso mesmo. O acabamento dela é muito bom. Ela usa um plástico de muita qualidade que passa essa sensação de firmeza, sabe? De produto bem acabado, de que não é um produto xing-ling, né? A qualidade dos botões é excelente. Eles resolveram isso do Retroid Pocket 3 pra cá, né? Que até os primeiros vinham com um kit para você substituir o direcional e os botões por uns melhores, uma sensibilidade melhor, uma viagem melhor. Principalmente a viagem dos botões, né? Os 4 botões principais aqui, ela era muito curta, ela era muito ruim. E eles melhoraram isso bastante. A viagem tá muito boa agora. Os analógicos não são magnéticos, uma pena, mas são bons analógicos, com L3 e R3, né, clicáveis. E aí uma grande vantagem dele em relação a outros consoles na concorrência é que tem os botões de ombros um atrás do outro. O L2 e R2 não são gatilhos, são cliques normais, simples, mas por serem um atrás do outro, facilita a jogatina aqui no padrão, que são os joysticks, os controles, né? Não são um do lado do outro como o RG505, o X18S Black, etc. Isso é bem legal também. O botão de Start Select, eles ficam numa posição muito ruim, galera. Infelizmente, isso aqui foi um vacilo deles, porque eles deveriam ficar aqui nessa região aqui, ou aqui, ou aqui. Cara, tinha tanto lugar para colocar. Se você olhar aqui no transparente, ele tem bastante espaço aqui para colocar. Tem espaço aqui também, ó. Ó, aqui em cima então também tem espaço, ó. Você vê que tem espaço no plástico, na carenagem para colocar. Então assim, eu acho que eles pecaram nisso aqui, porque quando você tá jogando, você quer dar um start, ó, select aqui tá em mão. Quando você tá aqui, ó, você tem que deslizar o dedo para cá, cara. Não é nativo pra gente, entendeu? A gente tá a vida toda acostumado a ter o start select na frente do controle. Então aqui é bem ruim, às vezes eu me enrolo aqui jogando. Esse é um ponto bastante negativo dele até.
Eu vi aqui agora que tá arranhado aqui, eu nem tinha visto, mas eu acho que já veio assim arranhado também, não tá com um pouquinho de arranhão aqui, mas nada que incomode não. Os botões de volume são aqui do lado, de boa. Ele tem um botão home aqui, mas faz muita falta um botão back aqui, um botão voltar aqui, faz muita falta. Quando você tá no menu do emulador, por exemplo, você vai clicar, você quer voltar, às vezes tem que voltar aqui, tem que lembrar, ou voltar na tela. Você quer voltar para a página anterior, você tem que deslizar para cá. Então faz falta você estar aqui navegando com ele ou jogando e apertar aqui para voltar. O RG505 tem isso também nele. Já aqui embaixo tem a entrada do cartão microSD. Tá até com um cartão aqui que eu coloquei de 128 GB que veio no RG505. Essa é uma outra desvantagem do Retroid Pocket 3+, né? O 3 Plus, como você quiser falar, porque ele não vem com jogos, não vem com cartão de memória. Isso é bem ruim. Para quem quer já tudo pronto, ele não oferece essa possibilidade. Aqui a saída USB-C, o fone, como a gente falou lá no manual. A saída micro HDMI poderia ser uma mini HDMI, né? Não precisava ser essa micro, ela é muito pequenininha, isso aqui atrapalha, vocês vão ver quando a gente for testar na TV. E sobre os botões é isso, galera. As saídas do alto-falante estéreo ficam aqui embaixo. Aqui atrás são slots de respiração dele, porque ele tem um sistema de arrefecimento passivo, ele não tem ventoinha, né? Então ele tem dissipação de calor. E sai por aqui, entra por aqui, né? Tão bonitinho. E como não pode faltar nos nossos reviews completos, vamos dar uma olhada no peso dele aqui, só pra gente comparar rapidinho. Olha, ele pesa 246 gramas, contra o meu telefone, que é um iPhone normal, né? Sem ser o grandão, sem ser o Max. Pesa 240 com a capa. E aqui, ó, o principal concorrente dele é mais pesadinho, tá vendo? Pesa 296. Então o Retroid é mais leve, esse aqui é mais robusto, né? Já sobre as medidas dele, galera, o paquímetro não vai pegar aqui o tamanho dele completo aqui, então vamos na régua. Ele tem de largura, pegando aqui rente, né, que ele é boleado, uns 18,5 centímetros no máximo. Já de espessura, o paquímetro pega isso legal, ó. Ele tem mais ou menos 8 centímetros, né? Tá dando 79,4 milímetros, 8 centímetros. De espessura, vamos ver aqui primeiro na parte protuberante dos gatilhos aqui, que não são gatilhos, né, dos botões de ombro. Ele tem 21,6 e na parte geral do corpo dele, ele é bem fininho. Ó, deixa eu focar aqui. Ele tem cerca de 15 milímetros, 1,5 cm de largura, é bem fininho mesmo. Ele é bem ergonômico. Isso é uma característica legal dele, galera, porque ele é bem ergonômico mesmo. Ele tem uma ergonomia muito boa. Isso aqui, desde o Retroid Pocket 3, melhorou muito. No 2 e no 2 Plus já era bom, né? Mas agora no 3 e no 3 Plus melhorou muito. Eu tô achando muito boa a pegada dele pra jogar aqui, bem legal. Eu não tenho problema de ter o analógico embaixo ou em cima. Eu sei que tem gente que tem, que vai preferir o analógico em cima e o D-pad embaixo, como é no Switch. Mas pra mim tanto faz, de fato, não me atrapalha. Minha mão dá firmeza aqui atrás, eu posso transitar aqui de boa. Pra vocês darem uma olhada geral, aqui não é um comparativo ainda com o RG505, e se vocês quiserem, é só comentar aí que eu faço um comparativo para valer entre os dois, para vocês terem ideia aqui de dimensão. O RG505 é maior em tudo, cara, inclusive na tela. Até porque o Retroid tem um problema na tela, a gente vai ligar ele aqui para ver, o bichinho ligando, até que é bonitinho ele ligando, né? Olha que legal. Bem feitinha essa introdução, né? Simples e objetivo, eu gosto assim. Ó, galera, uma coisa bem ruim dele, deixa eu botar alguma coisa que seja branca aqui, por exemplo. Ó, é uma tela com uma borda preta muito grande, cara. Isso aqui me incomoda bastante. Pô, deixa eu abrir aqui, ó. Tá vendo? A área da tela do RG505 dá uma coça. Se o Retroid tivesse essa tela pegando essa área preta como uma coisa que o RG505 não tem, ó, tem pouca área preta aqui, pequenininho, ele teria uma tela com tamanho bom, tá vendo? Mas isso deixa ele com uma tela muito pequena de 4.3 polegadas contra quase 5 daqui, que é 4.95, então é uma desvantagem dele aqui. Mas a tela é muito bonita, apesar de não ser OLED igual desse aqui, esse aqui é OLED, é fantástica a tela, mas ele tem uma tela bonita, não é uma tela ruim não, é uma tela muito boa. Galera, ele é um sistema padrão Android, né, que como um celular qualquer. E o legal deles é que ele vem com um Retroid Launcher aqui, né, para você organizar sua biblioteca e seus jogos. É bem legal. Eu sou do time que prefiro usar lá aberto, eu não gosto muito de usar aqui. Ó. Por exemplo, ó, aqui eu botei 3 sistemas, o PSP, o PS2 e o Nintendo 64. Se você quiser adicionar sistemas aqui, você vem em System, escolhe o sistema, botar aqui Neo Geo, dá OK, ó, ele carregou Neo Geo. Aí você clica aqui, ó, vem em ROMs, aí você vem aqui, ó, em Add de adicionar, aí no caso as minhas ROMs de Neo Geo estão no cartão de memória. Aí vem aqui, ó, vou procurar a pasta Neo Geo, aqui ó, Neo Geo, vou marcar ela aqui, vou dar Select e vou dar Scan, dá OK. E ele começou a carregar, tá vendo? Ele vai começar a carregar tudo que tá aqui no seu cartão de memória ou na memória interna dele, ó. Tá carregando, ó, muita coisa. Ó, galera, enquanto ele carrega aqui, vou mostrar só pra vocês uma diferença muito grande em relação ao D-pad dele, ó. O D-pad dele tem 19,5 milímetros, contra o do Retroid aqui, ó, 21,5. São 2 milímetros de diferença. Isso aqui faz uma diferença grande para um direcional pequeno. Né? Não que seja um problema não, é muito bom também. Tanto a Embernic quanto a Retroid fazem direcionais de pads muito bons. Esse aqui tá mais na linha do PSP, se você for olhar no PSP é mais ou menos nessa linha. E esse aqui tá mais na linha Super Nintendo, parece muito com o controle do Super Nintendo, que eu gosto muito, né? Então eu me adapto bem aos dois aqui. Mas vamos tirar ele de cena aqui que o foco é o Retroid. Ó galera, carregou aqui, ó.
vários jogos que você pode ir navegando. Ele não está carregando as capas, mas você pode carregar as capas manualmente. Você vem aqui, ó, box cover, aí você vai procurar no Google ou no GameDB, procurar no Google. Tô sem internet aqui, por isso que ele não carregou as capas. No quarto aqui tá ficando muito ruim de pegar, muito longe. Ó, deixa eu ver se ele acha. Se bem que conectou agora. Vamos ver se a gente consegue aqui carregar algumas capas lá. Tá vendo? Ele já pesquisou aqui o jogo automático. Vamos ver. Tá abrindo o sistema aqui de novo. Ó, já começou a carregar as capas. Ó que legal, tá vendo? Ele vai carregar a maioria das capas, porque o nome vai estar meio padronizado. Aí você pode ir carregando depois manualmente as que você não conseguiu. Ó como é que ele carrega. E aqui o B volta e o A confirma, né? E aí, ó, tem mais um emulador configurado. Você pode ir adicionando aqui System, colocar todos os seus preferidos, ou todos eles, de boa. A hora que quiser sair, é só sair aqui e você volta para essa aqui. Eu prefiro navegar por aqui mesmo, porque eu já tenho esse costume. Então vem aqui, quero jogar Streets of Rage. Vem aqui e clico aqui. Quero jogar no Dolphin for Handheld. Eu quero jogar um jogo de Nintendo Wii ou GameCube. Vem aqui direto, entendeu? Mas, cara, é muito bom. Esse sistema deles aqui, é porque eu tenho costume mesmo, mas eu achei esse front-end sensacional. Parece o DigiShoe, esses outros aí que tem... Sei nem se eu falei certo o nome, mas que já tem prontos aí também. E aí no menu dele, galera, ele tem uma coisa diferente um pouquinho do celular, que é isso aqui, ó, Handheld Settings, que é próprio dele, tá vendo? E aí você tem diversas opções aqui para você configurar. Por exemplo, ó, deixa eu aproximar mais aqui, que aí fica melhor pra gente mostrar coisas pequenas na tela, né? Aqui é o seguinte, ó, se você quiser ligar ele na TV e quer que a tela desligue, você desmarca aqui, por exemplo, ó, Turn off Handheld Console Screen. Então, quando botar na TV, desliga o screen. Pra ele não dormir automaticamente e para forçar o landscape, né, que é a paisagem. Tem, ó, configuração de USB, para quando você plugar alguma coisa no USB, ele te avisar. Aqui para mostrar a velocidade da internet na barra de status. Ó, vou deixar essa aqui marcada aqui, por exemplo. Ele mostra a velocidade ali em cima da internet. Ó, vou desmarcar. Vou marcar, viu? Ó, mouse virtual para poder um dos analógicos virar um mousezinho na tela. Ó, sobre os serviços do Google, habilitar ou não. Óbvio que a gente vai deixar habilitado para ter os serviços do Google, para ter a loja, né? Em opções avançadas aqui você consegue entrar novamente no wizard dele, caso lá no comecinho, né? Vou entrar aqui nesse wizard para você ver como é que é. Quando você liga ele pela primeira vez, ele vai aparecer a opção para você escolher os emuladores, tá vendo? Ó, que é como se você estivesse ligando a primeira vez. Ó, tá vendo? Ó, ele vem com essa... Ó, você escolhe a língua, bota português, tem português Brasil, ó, adicionar... Você tem aqui, ó, português do Brasil. Não dá para adicionar também línguas. Eu deixo em inglês mesmo, porque a maioria vem em inglês. Eu deixo para ficar acostumado. Ó. Conectar a internet, a gente já está conectado. Vamos pular. Ó, escolher o time zone. Habilitar os serviços do Google Play. Aqui, ó, você colocar todos os emuladores que você quer. Ó. Eu já tinha marcado todos, tá vendo? Já está tudo marcado. Mas você pode, se esqueceu de algum ou quer tirar algum, você pode voltar aqui e remarcar aqui para poder habilitar. E aí você quer usar aquele launcher que a gente mostrou ou quer ficar no padrão mesmo aqui? Você escolhe aqui ou aqui, ó, tá vendo? No padrãozinho do Android ou no padrão do RP3 mais launcher que a gente viu. Vamos deixar com ele aqui. E beleza, configurado. Ele inicia de boa já no launcherzinho que a gente já viu, que a gente já configurou, né? Aqui viria vazio, você tinha que vir em Systems, adicionar aqui, depois ir configurando de um em um, que funcionaria de boa também. Então, para já começar a brincadeira, vamos testar logo um emulador onde esse console brilha muito aqui, galera. Brilha muito. Vamos adicionar as ROMs aqui, que eu acho que ele não adicionou todas que eu tenho. Vem na Internal Store aqui. Vamos ver em Downloads. Ó, PSP, eu tô com ROMs aqui, que é o God of War, né? Tá puxando aqui, ó. Puxou mais jogos, tá vendo? Aqui, galera, ele baixou tudo aqui. Ó, God of War aqui, ó. Vou pegar o Ghost of Sparta. Então vambora. Opa, rapidinho aqui. Eu quero agradecer a você que tá aqui acompanhando o canal, assistindo aos vídeos, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, porque graças a você eu consegui a minha primeira parceria aqui no canal. E eu só aceitei porque ela traz benefícios também para você. E eu estou falando da Cuponomia, um serviço de cashback top que eu já uso há algum tempo. Com a Cuponomia, você consegue comprar em mais de 2.000 sites parceiros e receber uma parte desse dinheiro da compra de volta sem nenhum custo adicional para você. E em muitos desses sites, eles ainda trazem ótimos cupons para você economizar ainda mais. É sensacional. Eu estou deixando o link deles aqui na descrição para você se cadastrar e já ganhar R$5 só no cadastro. E você poderá começar a ganhar ainda mais a cada compra. Eu mesmo compro na Amazon, AliExpress, Americana, Renner e em muitos outros sites parceiros com o cashback deles. Olha só, essa aqui é a minha conta no site deles e eu já saquei mais de R$1.000 de volta. Corre lá porque só tem benefícios para você. E aí, curtiu? Não se esqueça, link na descrição e bora pro vídeo! Ó, galerinha, ele brilha no PSP. Resolução em 2x para ficar mais bonito que o original. Ó. Botei frame skip em 1 porque o God of War pad é mais pesado, né? Ainda mais em resolução dobrada. Bem legal a experiência, cara, do PSP nele. Acho que é onde ele mais brilha. Porque você consegue jogar... Deixa eu baixar um pouco aqui. Você consegue jogar melhor do que era no PSP na época.
com a resolução melhor. Pode botar um PSP do lado que vocês vão perceber. Toma, destruído. Bora, vem cá. Toma. Arranca a tripa. Mais um. Mais um. Agora é lambada. Toma. Bum, bum, bum. Sobe. É, meu, Cleitão é brabo. Cleitão é brabo. Galera, muito bom, né? Vamos testar mais um de PSP aqui, só pra gente finalizar o PSP. Ó, galera, botei um Tekken 6 aqui, ó. Eita, toma, destruído. Eu, hein? Abusado. Cara, os caras batem doído, hein? Já foi. Tá vendo? Roda muito de boa, velho. Ó, isso que eu tô com um frame skip 1. Se eu botar aqui, ó, nesse jogo ele aguenta sem frame skip. Então, se eu vier aqui, ó, em frame skip off, ele vai lá pra 50, 60, tá vendo? Olha lá, já foi pra 60, tá vendo? E nem trava, agora o flock é pesado. O cara defende tudo. Toma. Ainda tomou no pezinho ali no final. Viu, galera? O Tekken 6, o PSP, rodando full, no melhor da qualidade dele, em 2x, com 60 frames. Pô, de boa mesmo. Agora por aqui pelo sistema mesmo, vamos testar um PS2. Vamos botar um futebolzinho, um bomba pet? A galera sempre pede um bomba pet, né? Ó, galera, tô rodando um bomba petzinho, de boa. Tomando um sufoco aqui do Botafogo. É mole? Flamengo tomar sufoco do Botafogo? Tô muito enferrujado mesmo. Bora. Botou na frente e agora vai só na linha de fundo que vai me pegar agora. É ruim, entrei diagonal. Ih, tá, é caixa. É caixa. Pra fora. É, galera, viu? Nas cutscenes, né, digamos assim, nos replay, dá uma travadinha. Galera, ele tem esse menu lateral aqui, legal pra caramba, ó. Cadê? Você consegue monitorar as coisas aqui, aumentar brilho, configurar controle, configurar mapeamento de tela, marcar, ver como é que tá a temperatura do processador, etc. Bem legal mesmo. Eu acabei de melhorar o brilho aqui, então a câmera já deve ter se ajustado aí pra você ver. Bora, Gabigol! Pô, fraquinho. Foi o Bruno Henrique, foi o Gabigol. Então, galera, é isso. Vamos testar aqui um God of War, né, de PS. Mais um chute aqui de longe. Pegou o goleiro. Beleza, vamos testar aqui um God of War agora. O God of War também é outro que roda muito de boa. Vou aumentar um pouco aqui. Que diferença, né? O de PS2 é muito melhor do que o de PSP, né? Muito melhor. Tô testando aqui. Qual é o que pega? Ah. Agora ele rasga muito mais os caras. Pega aqui. Toma! Bum. Levanta geral! Joga pro alto. Ih, rapaz, estão me batendo aqui. Corre não. Volta aqui. Athena! Athena só tá olhando ali de fora. Possuiu aquela estátua gigante ali. Esse jogo é muito bom, cara. Na boa. Nossa, bons tempos do PS2.
É, galera, bem de boa também, God of War. De PS... Cara, God of War de PS2 num console portátil, rodando bem, cara. Quando que a gente imaginaria isso? Na boa. Quando que a gente imaginaria isso, né? Vamos sair aqui? Vamos sair do PS2. Vamos testar rapidamente uns outros consolezinhos pesados aqui, né? Que os levinhos a gente não precisa testar, né, cara? Sabe que vai rodar bem. Vamos testar aqui um Super Mario Bros. De Wii. Jogos leves de Wii ele vai levar de boa, né? Os pesados é que vai ter dificuldade. Boa, né? Rodando a 38, 30 e poucos FPS. O legal é que tem o Motion Sensor funcionando. Ó, o balanço controle ele pula, tá vendo? Igual o controle do Wii mesmo. Isso é bem legal. Pegar o chapéuzinho? Não, não é aqui não. É aqui, ó. O jogo tem esse chapéuzinho legal, né? Que aí, ó. Tem isso de especial nesse jogo. Bem legal, né, galera? O Wiizinho também pode jogar de boa aqui os jogos mais leves. Vamos testar agora um Super Mario Sunshine do GameCube. Eu nem sei se o controle de GameCube tá mapeado, que eu não testei, pra falar a verdade. Ó, galera, Mario Sunshine de GameCube, por sem dificuldade nenhuma. Ai, quase queimei. Ó, rodando de boa. Ó, entrando no menu também, cai o FPS aqui, mas volta, de boa. Acabar com essa farra aqui, ó. Toma ali água. Sim, de boa, né? Vou dar até uma voadinha aqui, qual é o botão mesmo? Esse. É, tipo jetpack, ó. Waterpack. Bem de boa também o GameCubezinho, né? Então vamos testar aqui um 3DS. Galera, no Citra eu tive problema que ele não reconhece meu cartão SD de jeito nenhum. Meu cartão SD tá aqui, ó. Se você ver no File Manager, tá aqui, ó. SD card, tá com tudo aqui. Aí pro Citra, infelizmente, eu tive que copiar os jogos para a pasta de dentro da memória dele, ou seja, pro Citra eu tive que gastar a memória interna dele aqui para botar os jogos aqui dentro. Eu botei numa pasta aqui de download, que é o 3DS, e coloquei aqui, tá vendo? Ele baixou os jogos. Vou testar o New Super Mario Bros 2. Ó, galera, botei o Mario de 3DS aqui, ajustei a telinha, a segunda para ficar pequenininha aqui. Aqui não tem motion control igual no Wii, né? Ó, deu uma travadinha ali, hein? Tá dando umas travadinhas, tá vendo? Talvez exija uma melhor configuração que eu vou fazer com calma do emulador. No RG505 eu não senti trava. Mas tá bem de boa. Esse jogo é bonitinho, né? Mas tá dando umas travinhas. Ih, me pegou. Ah, me ferrei. Então, galera, tá, deu umas travadinhas de vez em quando, ó. Mas tá... Quando responde, responde até rápido, 60 FPS. Talvez tenha que configurar para diminuir um pouco os frames para poder dar mais estabilidade. Opa, florzinha de novo. Vou pular de lá para cá. Pronto. De boa, né, galera?
De emuladores, assim, os mais pesados a gente testou aqui, né? PlayStation 2, o Wii, o GameCube, ele vai rodar a maioria disso muito bem, sem muitos problemas. Agora eu vou lá para a sala que a conexão com a internet é melhor, para a gente testar ele conectado na TV, eu acho que é importante esse teste. Testar jogos de Android também nele, para a gente ver aqui a performance dele, né, no Genshin Impact, por exemplo. Então eu vou fazer um corte aqui e a gente volta já da sala. Ó, antes da gente botar ali na TV, ó, tô aqui na sala já para aproveitar a internet 5 GHz, né? Tô aqui na xCloud, vou botar um jogo aqui, por exemplo, Mortal Kombat, pra gente ver como é que roda aqui, ó. Roda de boa, né? xCloudzinha rodando a 60 FPS. Deixar ele me bater aqui pra ver se ele dá o Fatal Blow. Vamos ver se ele faz. Porque é bem bonito mesmo o golpe. Olha lá, fez, ó. Olha que maneiro. Maneiro, né? Caramba, esse é muito maneiro. Tentar fazer o meu, deixa ele me bater mais um. Agora, ó. Tentar fazer aqui. Ó, consegui, ó. Ó. Que maneiro. Bem legal, né, galera? Então roda de boa aqui o xCloud também. Então vamos continuar aqui colocando na TV. O que eu vou fazer aqui, ó? Pegar a HDMI da TV aqui, botar um adaptador para micro, né? Tá vendo? Precisa desse adaptador. E dele, ó, vou plugar aqui no Retroid. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês verem bem. Pluguei aqui no Retroid. Ó, pluguei aqui o Retroid na TV, ó, já tá saindo a tela aqui na TV, mas eu não vou poder usar ele aqui porque fica muito instável. A micro HDMI, ela é uma conexão ruim porque ela é muito pequenininha, então qualquer coisa que você mexe, ela fica oscilando ali, desligando e ligando. Então eu vou ter que usar um controle Bluetooth, eu vou deixar ele aqui, ó, tá vendo? Ele tá na TV aqui, ó, eu vou deixar ele aqui e vou conectar um controle Bluetooth nele. Então eu vou plugar a câmera aqui no tripé para vocês verem já mexendo pela TV aqui, né? Vou até desligar essa luz aqui para vocês verem pela TV. Ó, já achou aqui o controle da Guile Kit, tá vendo? Vou clicar aqui para conectar, vou clicar aqui em parear e ó, já está conectado. Com isso a gente tem aqui, ó, já é o controle que está controlando ele. Então vamos testar aqui alguns jogos. O que a gente pode testar aqui, ó? Vamos testar um Genshin Impact para ver como é que fica. Ó, galera, esqueci que não tem mapeamento para controle no Genshin Impact. E aí eu fiz mapeamento de tela aqui no Retroid, que ó, vou ativar ele aqui, ó, Screen Mapping. Aí já vou voltar, tá vendo ali, ó, já apareceram os botões ali, tá vendo? Então eu aperto o Y, ele age como Y, X como X, B como B. E aqui, ó, tô mexendo no direcional. Aqui não dá pra vocês verem que a câmera tá apontada pra TV. Mas o controle externo eu não consigo mapear, né? A gente não consegue. Mas aqui, ó, dá pra jogar nele de boa. Só tô sem me mexer muito aqui, senão desliga o cabo HDMI, porque a entrada micro HDMI não é muito boa. Então tem que deixar ele na mesa. Mas ó, o Genshin Impact roda bem, ó, tá 30... Aqui, ó, tá vendo ali? Tá cortando um pouquinho, porque a tela tá cortando. Vou descer mais aqui, ó, pra vocês olharem com calma. Ó, aqui, ó. 45, 30, 32, 29.6. Tá na faixa dos 30 FPS ali, né? Nesse cenário, ó. Caiu pra 18 ali. Mas tá bastante jogável. Bastante jogável. Eu acho que no RG 505 parecia um pouco melhor, mais otimizado. Mas tá bastante jogável. De boa, né? Vamos testar agora algum jogo. O Street of Rage 4, que a gente consegue testar com controle. Ó, vamos botar aqui, botar Policial Maromba. Funcionando aqui o controle de boa. Caramba, fica muito maneiro na TV. Caramba, fica muito bom. Muito bom mesmo. Sai, parece o Duck, sei lá o que, do Fatal Fury. Esqueci o nome dele.
Ih, passou voado. Esse golpe eu perco sangue quando eu faço, né? É. Vamos ver. Perco. Roda bem a 60 FPS, obviamente, esse jogo é leve. Toma ali facada. Caramba, galera, espero que a imagem esteja saindo boa pela câmera gravando a tela, porque na TV aqui, cara, tá bem boa. É uma TV de 50 polegadas. Tá bem legal. E esse controle aqui da Guilho Kit, o King Kong 2, responde bem pra caramba. E tomou a facada no ar. Só estocada. Essa mulher é braba, mano. Show de bola, né, galera? Vamos testar aqui com o controle. Deixa eu sair aqui, como é que sai. Olha, eu voltei aqui, ó, no God of War de PSP. Pra vocês terem uma ideia, tá, só teria que... Tem que reconfigurar os controles, que tá diferente um pouco. Mas olha como é que o PSP fica bonita a resolução, cara, nele. Tá numa TV grande, tá bonito, cara. Eu tô sem o principal botão de porrada aqui. Ah, tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Tá desconfigurado, mas não tem problema não. Olha como é que fica bonito, cara. Deixa eu dar uma limpeza neles aqui. É, galera, fica muito bonito. Muito bonito mesmo. E agora eu vou mudar a câmera aqui de lugar para a gente falar sobre as considerações finais, então vamos embora. Então, qual está sendo a minha experiência com ele aqui? Eu estou gostando muito do Retroid Pocket 3 Plus. Ele tem tudo para ser um dos melhores consoles desse ano, mas nem tudo é perfeito. Então o primeiro problema que eu trago aqui não é relacionado ao aparelho em si, mas sim à empresa Retroid. Ela lançou o Retroid Pocket 3 e pouco tempo depois lançou o Retroid Pocket 3 Plus com quase o mesmo preço, deixando na mão e ferrando muita gente que comprou antes, inclusive eu, que também tenho o Retroid Pocket 3 aqui. Mas além disso, a loja oficial dele, que é a Murship lá no AliExpress, demora muito para colocar os aparelhos lá. Então a gente fica à mercê de comprar no site deles, direto na GoRetroid.com, ou comprar com algum revendedor no AliExpress, tornando um console um pouquinho mais caro para quem quer parcelar e quer mais segurança ali na transação. Mas ainda assim tem saídas de comprar um pouquinho mais caro no AliExpress. Um outro problema comum nos consoles da Retroid é não vir já com os jogos instalados. Isso afasta muita gente que não quer ou não sabe ter o trabalho de instalar os jogos, configurar os emuladores, então nesse ponto a Embernic ganha de lavada da Retroid porque ela já manda tudo configurado e cheio de jogos. Agora falando um pouquinho sobre o aparelho em si, os botões de Start Select aqui em cima incomodam muito a jogatina, afetam muito a experiência. Um outro ponto que eu falei no review que incomoda bastante é a falta de um botão back, né, o voltar do Android, que enquanto você está jogando em um emulador, se tivesse esse botão, era só você apertar ele para entrar no menu do emulador. E sem esse botão, a gente acaba tendo que arrastar a tela para entrar, atrapalhando um pouco a jogatina. Nesse caso, o Embernic RG505 dá uma surra nele porque tem esses botões e tem o Start Select na posição correta. Já uma grande vantagem dele é ter a saída para TV HDMI. Pena ser uma micro HDMI que atrapalha um pouco ali para você jogar usando ele como controle, porque fica muito instável a conexão, né? Se fosse pelo menos mini HDMI, era um pouco maior, ficaria mais estável. Então, para usar esse recurso de ligar na TV, é bom você ter um controle aí com cabo, com Bluetooth, para conectar nele e ficar com a experiência 100%. Senão vai atrapalhar um pouco. Como eu falei, ele tem uma ótima ergonomia, os botões são de muita qualidade, os gatilhos, né, que não são gatilhos, são botões normais, por serem atrás dos botões da frente aqui, né, um atrás do outro e não um do lado do outro, também tornam a jogatina um pouco melhor. E a Retroid acordou para a vida, né? Ela tinha os botões bem ruinzinhos e um direcional bem mais ou menos, e nessa versão aqui já vem com os botões e os direcionais bem excelentes, então melhorou muito nisso aqui, ponto positivo para eles. Agora, se você faz questão de ligar na TV, esse aqui com certeza é a sua escolha. Eu escolheria esse aqui. Agora, se você não faz questão de ligar na TV, eu sugeriria você olhar bem para o Embernic RG505 também, que pode ser uma excelente opção para você. E se for da sua vontade, manda uma mensagem aqui que eu faço o review dos dois, comparando um com o outro, testando jogo a jogo, para você ter total noção do que tem de diferente, o que tem de melhor em cada um do lado do outro. É só mandar uma mensagem aqui. Lembrando que eu tô deixando o link dele aqui na descrição. Enquanto isso, eu vou deixando aqui o review do RG505 para você dar uma olhada nele, para ver o que ele tem de bom, o que ele tem de diferente aqui, para você tomar uma decisão se estiver na dúvida. E se não estiver na dúvida,
dúvida para você conhecer também, porque são dois excelentes consoles para esse ano. Então assista ao vídeo e tire as suas próprias conclusões. E muito obrigado para você que acompanhou até aqui, a gente se vê na próxima e valeu!